A Terra congela, em média, a cada 100.000 anos. Diga isso devagar, como quem repete um feitiço de tempo profundo, e deixe a frase pousar no ritmo do seu corpo. Respire junto com ela, e permita que, por alguns minutos, a sua atenção viaje para um relógio que marca eras, não dias. Para um compasso tão lento que cabe em cada dobra de pedra, em cada bolha presa no gelo, em cada camada de lama no fundo do mar. Imagine, primeiro, um homem simples caminhar por uma encosta coberta de cascalho. Ele percebe uma pedra enorme deslocada, como se alguém tivesse deixado ali um obstáculo estranho. A pedra parece fora do lugar, e aos poucos, outros sinais aparecem. Sulcos polidos numa rocha onde o gelo passou como uma lâmina. Vales com perfil arredondado, como mãos que modelaram o relevo. Esse homem poderia ser qualquer um de muitos que, ao longo de séculos, olhou para a paisagem e sentiu que havia algo antigo por trás da aparência atual. Em um vilarejo nos Alpes, um carpinteiro chamado Jean-Pierre Perrodin caminhou e viu exatamente isso. Sinais de que um transporte e uma força incomuns haviam moldado aquelas encostas. Não era apenas curiosidade. Era a primeira anotação de um mistério que demoraria décadas para ganhar forma científica. Mais tarde, no início do século XIX, um engenheiro e observador chamado Ignaz Venetz reuniu relatos assim e ousou sugerir que grandes camadas de gelo haviam coberto regiões inteiras, deixando para trás pedras estranhas e vales esculpidos. A ideia foi recebida com ceticismo, e só quando o naturalista Louis Agassiz coletou evidências e organizou-as em uma explicação mais ampla, é que a hipótese do tempo do gelo passou a ocupar um lugar nas conversas científicas. Charles Lyell, que já mudara muitos entendimentos sobre a história da Terra, foi gradualmente convencido por esses sinais simples e persistentes. A paisagem carregava impressões de outra era, e aquelas impressões pareciam repetir-se em diversos pontos do globo. Essas anotações humanas feitas a pé pelos primeiros observadores são a primeira camada da nossa história. Mas a prova mais clara de que a Terra conhece ciclos de frio e calor está guardada em arquivos que a natureza mesma escreveu ao longo de centenas de milhares de anos. Camadas de gelo compactado, acumuladas gota a gota, leitos de sedimento no fundo dos oceanos, depositados grão por grão, conchas microscópicas que respiraram águas de diferentes temperaturas e composições. Quando perfuramos o gelo profundo, retiramos cilindros que são, em essência, um jornal antigo da atmosfera. Cada camada uma página, cada bolha de ar uma linha de texto. Nessas bolhas está aprisionado o ar do passado, as concentrações de dióxido de carbono e metano, que sobem e descem como sinais de um sistema conectado. E quando olhamos para as camadas de lama no fundo do mar, encontramos minúsculos organismos chamados foraminíferos, que guardam no seu carbono calcário a marca do oxigênio leve e do pesado. A razão entre oxigênio 18 e oxigênio 16 nesses esqueletos microscópicos nos diz se as águas eram em média mais frias ou mais quentes. Esses registros mostram padrões persistentes, ciclos longos, repetidos, com intervalos na vizinhança de 100.000 anos. Se você traçasse uma linha ligando aqueles picos e vales de isótopos e bolhas e sedimentos, veria uma onda suave e antiga que sobe e desce, com uma cadência que não é humana, mas que nossa ciência consegue ler. Há, em milênios de gelo, uma alternância de períodos onde o gelo domina vastas áreas do hemisfério norte e outros onde esse gelo recua, revelando paisagens abertas e níveis do mar muito mais altos. Esses ciclos são grandiosos no tempo e no espaço. Em suas fases mais frias, camadas de gelo podem atingir milhares de metros de espessura e reduzir o nível do mar por mais de 100 metros, redesenhando costas e unindo continentes por pontes de terra que hoje imaginamos apenas em mapas. Como traduzimos então esse compasso? Uma peça fundamental da resposta chegou num tom surpreendentemente matemático, através do trabalho de Milutin Milankovitch, um engenheiro e matemático que no começo do século XX propôs que pequenas variações na órbita e na inclinação da Terra em relação ao Sol
conceitos que hoje chamamos de ciclos de Milankovitch, modulam suavemente a quantidade de luz solar que chega a diferentes latitudes em diferentes épocas. São 3 movimentos que vale a pena imaginar com imagens simples. Primeiro, a excentricidade, que descreve o quão oval é a órbita da Terra ao redor do Sol, e que varia em escalas próximas a 100.000 anos. Segundo, a obliquidade, o quanto nosso eixo se inclina, oscilando com um período em torno de 41.000 anos. E terceiro, a precessão, o balanço do eixo como um peão que vacila, mudando o calendário das estações em cerca de 23 a 26.000 anos. Pense na Terra como um peão que gira no alto, com o eixo nunca estacionário. A obliquidade faz o peão inclinar mais ou menos. A precessão faz o topo do peão apontar para diferentes direções ao longo do tempo. E a excentricidade muda o formato da trilha que o peão desenha ao redor do fogo do Sol. Esses movimentos não mudam a energia total que a Terra recebe do Sol de forma dramática, mas alteram como essa energia é distribuída ao longo do planeta e das estações. É particularmente a radiação solar dos verões no hemisfério norte que parece ter papel desproporcional para o crescimento e a retirada das grandes camadas de gelo. Por que isso? Porque grande parte da massa continental, onde a neve se acumula e vira gelo permanente, está no norte. Vastas planícies e ilhas que, se o verão for frio o bastante, acumulam mais neve do que derretem, e assim começam a construir camadas que, com o tempo, se espessam e avançam. Mas há uma sutileza. Se os ciclos orbitais fossem o único maestro, esperaríamos que o ritmo dominante fosse o que dá a batida mais forte. A obliquidade, com seus 41.000 anos, deveria se mostrar como compasso principal. Em vez disso, quando olhamos para os registros dos últimos 1.000.000 de anos, percebemos que as grandes batidas que dominam o sinal têm ritmo em torno de 100.000 anos. É como se tivéssemos um metrônomo fraco a cada 100.000 anos, que de alguma forma comanda uma orquestra muito maior. Esse ponto é conhecido na ciência como o problema de 100.000 anos. Por que um sinal orbital relativamente pequeno, a excentricidade, aparece tão expressivo nos registros climáticos, dominando as grandes mudanças de gelo e calor, quando outras parcelas do movimento da Terra têm influência maior sobre a insolação? Antes de mergulharmos nas tentativas de responder esse enigma, é útil entender com algum detalhe como nós lemos esses arquivos naturais. No gelo, as camadas se acumulam anualmente em muitos locais, quase como anéis de árvore, com poeira que conta ventos de desertos distantes e cinzas que lembram erupções vulcânicas. No seu interior, bolhas preservam a composição do ar da época em que aquela neve caiu. Medindo o dióxido de carbono e o metano nessas bolhas, encontramos um padrão repetido. Durante glaciais, o CO2 está mais baixo, durante interglaciais, mais alto. Não se trata de uma relação de causa simples e direta, mas de um diálogo entre o que está no ar, o que está no oceano e o que está prendido no gelo. No fundo dos oceanos, o registro é mais fragmentado, porém mais longe alcance. Foraminíferos, pequenos organismos com conchas de carbonato, incorporam isótopos do oxigênio conforme a química e a temperatura da água. Quando a água fica mais fria e muito oxigênio leve, o oxigênio 16, fica preso em geleiras crescendo nas terras emergidas. O mar fica relativamente enriquecido em oxigênio 18, e as conchas gravam esse sinal. Assim, a razão entre O18 e O16 nas conchas funciona como um termômetro indireto, e quando juntamos muitos desses termômetros ao longo de milhares de anos e por diversas latitudes, criamos uma cronologia do clima oceânico. Junte a isso as profundidades de sedimento que registram a chegada de materiais erodidos pelas geleiras, os fragmentos de plantas que indicam tipos de vegetação e pólens que mudam quando o clima muda, e você tem um banco de dados surpreendentemente rico sobre o passado. Esses dados organizam-se muitas vezes em sequências regulares. Períodos glaciais longos e frios, com vastos mantos de gelo cobrindo partes do hemisfério norte, seguidos por interglaciais relativamente curtos e amenos. Em registros completos, como os núcleos de sedimento marinho e os núcleos de gelo profundo obtidos em locais como Vostok ou Dome C na Antártica,
identificamos várias ondas de frio e calor nos últimos poucos milhões de anos. Nos últimos 800 mil anos, por exemplo, há cerca de 8 grandes ciclos que se repetem com a cadência aproximada de 100 mil anos. É como se a Terra estivesse marcando respirações longas e profundas, alternando períodos de inércia gelada com fases de relativa liberação térmica. E ainda assim, as respostas às perguntas centrais nunca são unívocas. Alguns modelos e observações sugerem que a própria dinâmica das camadas de gelo pode amplificar a resposta orbital, criando um comportamento não linear. Camadas finas que crescem lentamente podem, ao atingir certa massa e extensão, tornar-se instáveis e colapsar relativamente rápido. Outras hipóteses apontam para o ciclo do carbono. Oceanos que esfriam ou aquecem mudam sua capacidade de armazenar CO2, e essa alteração química pode retroalimentar o clima, tornando um pequeno empurrão orbital em uma grande mudança de temperatura. Há também quem proponha que o sistema funciona como um conjunto ressonante no qual forças menores podem, por interferência, amplificar certos ritmos mais que outros. Uma espécie de orquestra climática onde algumas notas ecoam mais que outras, dependendo da configuração do conjunto naquele momento. Todas são possibilidades plausíveis. Todas são, em certa medida, ainda objeto de intenso debate e refinamento. Voltando ao aspecto humano, pense naquelas primeiras pedras estranhas e nos sulcos nas rochas como testemunhas silenciosas que comunicam de geração em geração um acontecimento maior do que qualquer vida individual. Em uma fazenda costeira, que hoje fica a alguns metros acima do nível do mar, avós podem ter contado, em tempos imemoriais, histórias sobre praias onde pisavam os pais e que agora aparecem quilômetros afastadas, porque o mar subiu e desceu com as grandes respirações da terra. Pequenas memórias humanas se encaixam na narrativa dos núcleos de gelo, e esse entrelaçamento de experiência e evidência científica é parte do que nos permite, com cautela, ler o passado. Ao falarmos desses grandes movimentos, é também importante notar a diferença de velocidade entre construir e desfazer. A neve que se transforma em gelo e avança sobre o continente faz isso ao longo de dezenas de milhares de anos. Um processo paciente, quase acumulativo, que depende de verões frouxos o suficiente para que a neve não derreta completamente. O retorno, por outro lado, pode ser relativamente rápido. Quando o equilíbrio se rompe, quando oceanos mudam sua circulação, ou quando uma sequência de verões mais quentes coincide com condições internas desfavoráveis às camadas de gelo, o degelo e a retirada do gelo podem ocorrer em alguns milhares de anos ou menos, gerando elevações do nível do mar que, em termos humanos, parecem abruptas. Esse contraste, construção lenta, colapso rápido, é um motivo de surpresa e de fascínio entre os cientistas que estudam esses ciclos. E então chegamos a um momento crucial na história climática da Terra. Há cerca de 1 milhão de anos, algo mudou na batida desse grande relógio. Antes, a cada 41 mil anos, o sinal da obliquidade aparecia claro nos registros. Depois, a partir desse chamado Mid-Pleistocene Transition, a pauta principal pareceu escurecer, e uma batida de aproximadamente 100 mil anos passou a dominar. As causas desse deslocamento de ritmo são tema de várias hipóteses. Talvez tenha havido mudanças nas propriedades das camadas de gelo, que permitiram maior armazenamento e liberação de massa, talvez mudanças lentas no transporte de sedimentos, talvez interações complexas entre oceano e atmosfera, talvez até fatores tectônicos que alteraram a distribuição continental, e com isso, a circulação do oceano. O que é certo é que o sistema mostrou ser capaz de reconfigurar sua própria cadência, e que essa reconfiguração não aconteceu de uma hora para outra, mas ao longo de centenas de milhares de anos, um ajuste fino da orquestra, movendo-se para uma nova peça que dominaria a música por muitos compassos. Ao mesmo tempo em que a Terra manteve esse compasso, uma janela curiosamente tranquila se abriu. O Holoceno. Nos últimos cerca de 11.700 anos, depois do fim da última glaciação, a Terra entrou num período de relativa estabilidade climática. Temperaturas amenas, padrões sazonais previsíveis e recursos mais ou menos constantes permitiram que sociedades humanas desenvolvessem agricultura, construíssem vilarejos
e, eventualmente, cidades. Essa estabilidade não é alguma sorte imerecida, mas sim uma coincidência de condições orbitais, oceanográficas e atmosféricas que criaram um intervalo favorável para a vida humana se organizar de um modo que raramente havia acontecido antes. Se fecharmos os olhos e imaginarmos as primeiras plantações, as primeiras colheitas repetidas de ano em ano, podemos ver como um clima estável funcionou como um pano de fundo indispensável para as rotinas e para o crescimento cultural. Mas essa é também a parte onde nossa história se torna delicada. Porque nos últimos poucos séculos, a trajetória natural foi alterada por uma nova força. As atividades humanas que lançam dióxido de carbono e outros gases na atmosfera em uma velocidade que a Terra não experimentou nos últimos centenas de milhares de anos. Em poucas gerações humanas, a concentração de CO2 subiu de níveis próximos a 280 partes por milhão para valores mais altos, um aumento de cerca de 140 ppm ao longo de 2 séculos, um salto brusco se comparado às mudanças naturais que normalmente se desenrolam por milênios. Isso não é por si só uma sentença definitiva sobre o futuro dos grandes ciclos de gelo, mas é uma intervenção no sistema. É colocar uma pedra nova sobre nosso velho relógio, e a resposta do ritmo global pode ser complexa, lenta ou surpreendentemente rápida. Cientistas usam modelos e cenários para explorar o que isso pode significar. Mas, com honestidade, devemos reconhecer que há incertezas. O que parece plausível em vários modelos pode se traduzir de formas diversas no mundo real. Antes de seguirmos adiante, peça a si mesmo uma imagem. Imagine a Terra como um quarto vasto e antigo, com janelas que se abrem e fecham muito lentamente, deixando entrar menos ou mais luz e calor, conforme as cortinas orbitais se movem. Em algumas épocas, as cortinas se fecham o suficiente para que o frio se instale profundamente. Em outras, entreabrem-se e permitem que o calor prevaleça. Agora, imagine que alguém entrou no quarto e soltou um pouco de pó no ar, não a ponto de travar as cortinas, mas o suficiente para mudar a percepção da luz por algum tempo. É uma imagem útil para pensar em como pequenas perturbações podem interagir com ritmos muito maiores. E é aqui que, por ora, paramos esta parte da viagem, com as imagens do peão que oscila, com camadas de gelo que crescem e derretem em escalas majestosas, com bolhas de ar que guardam memórias atmosféricas e com a pergunta persistente: por que a batida de 100 mil anos às vezes se torna o compasso principal? Há hipóteses, há pistas, há modelos que se aproximam daquilo que vemos nos núcleos de gelo e nos sedimentos marinhos, mas a certeza completa ainda escapa. Enquanto isso, você pode deixar essa ideia girar, como uma pedra rolando até estabilizar, e permitir que o som distante desse grande compasso da Terra embale o seu pensamento, calmo, curioso, vigilante. Se esta história está ajudando a acalmar sua mente, se inscrever no canal é uma forma simples de continuar ouvindo viagens como esta, lentamente desvendadas. Agora, enquanto a narrativa se prepara para descer mais fundo nas engrenagens que amplificam esses sinais, o espelho branco do gelo, o grande reservatório dos oceanos, a bomba biológica que move carbono para dentro e para fora das profundezas, imagine o que acontece quando o empurrão orbital encontra um sistema que já está tenso, pronto para reagir. Pequenas mudanças na luz que chega ao solo podem, por meio de processos que se retroalimentam, produzir transformações que se ampliam e, por vezes, aceleram. E quando falamos de aceleração, falamos de eventos que, para a escala humana, parecem quase abruptos. Mudanças que ocorrem em poucos séculos ou milênios, o suficiente para redesenhar costas, deslocar povos, mudar ecossistemas inteiros. É essa transição, do empurrão inicial para a resposta amplificada do sistema, que nos levará a olhar com atenção para mecanismos específicos. O albedo que reflete e esconde a luz solar, o ciclo do carbono que faz o oceano engolir ou exalar CO2, e a circulação oceânica que, como veias profundas do planeta, pode armazenar frio e calor por séculos. É nessa encruzilhada que se concentra parte do mistério dos 100 mil anos. E é ali, nesse limiar, que vamos entrar a seguir, descortinando camadas, checando evidências, ponderando hipóteses,
sempre com a cautela de quem sabe que a natureza raramente entrega respostas simples, e que o nosso tom deve permanecer sereno, como o som das ondas que vêm e vão, marcando um tempo mais vasto do que o do nosso sono. Ao cruzarmos esse limiar, imagine que a luz do sol que toca a Terra é um gesto muito sutil, e que a resposta do planeta é a soma de muitos pequenos gestos que ecoam ao longo de milhares de anos. Comecemos pelo espelho branco do gelo, o albedo, porque ele é um daqueles amplificadores que transformam um empurrão tímido em algo capaz de mudar paisagens inteiras. Neve fresca pode refletir a maior parte da luz que recebe. Em números aproximados, superfícies cobertas de neve nova podem devolver ao céu entre 3/4 e 9/10 da radiação que lhes incide, enquanto o oceano escuro pode absorver a maior parte dessa mesma luz. Pense nisso como 2 painéis de parede, um recoberto de prata que brilha quando a luz bate, outro pintado de preto que se aquece. Quando o gelo avança e cobre áreas antes escuras, a reflectividade do planeta aumenta, e o sistema tende a esfriar ainda mais, incentivando mais gelo. Quando o gelo recua, uma vasta superfície passa a absorver calor, e o aquecimento local se aprofunda. Esse processo de realimentação é direto na sua lógica e poderoso em sua capacidade de empurrar o clima para estados bem diferentes. Mas o albedo não atua sozinho. O grande reservatório que é o oceano contribui com múltiplos mecanismos de reforço e amortecimento. A água fria dissolve e retém mais dióxido de carbono do que a água quente. É a chamada bomba de solubilidade. Quando o oceano superficial esfria, ele pode retirar mais CO2 da atmosfera. Quando aquece, libera carbono de volta ao ar. Além disso, existe a bomba biológica. Minúsculos organismos fotossintetizantes na superfície do mar convertem carbono dissolvido em matéria orgânica. Parte dessa matéria afunda e fica sequestrada nas profundezas por longos períodos. A produtividade dessas comunidades planctônicas depende de nutrientes, luz, pó vindos de desertos, ferro transportado por ventos, pequenas mudanças que, com o tempo, afetam a composição química da atmosfera. Em épocas frias, por exemplo, há evidências de que o oceano profundo se tornou um reservatório mais eficiente de carbono, e o CO2 atmosférico caiu. Esses 100 atossegundos de carbono, 100 ou mesmo mais partes por milhão entre glaciais e interglaciais nos registros que perfuramos, não são uma curiosidade, são parte do mecanismo que amplia as variações climáticas. Os núcleos de gelo que citamos antes, aqueles cilindros retirados de lugares como Vostok, na Antártica, ou locais de perfuração profunda na Groenlândia, nos dão um retrato duplo. Por um lado, as bolhas preservam os gases antigos, e por outro, as camadas registram partículas atmosféricas, erupções vulcânicas e até pequenos sinais de incêndios continentais. Em Vostok, por exemplo, lemos cerca de 400 mil anos de história do ar, e vemos que, em momentos frios, o CO2 atmosférico ficou em torno de 180 ppm. Em interglaciais, voltou a algo próximo de 280 ppm. Entre os dois extremos, há variações suaves e abruptas, conversas entre oceano e atmosfera que ocorreram longamente antes de a humanidade interferir no balanço. No mesmo fôlego, núcleos de sedimento retirados do fundo dos oceanos, obtidos por navios de perfuração que rasgam pilhas de lama muito antigas, contêm camadas de grãos transportados por geleiras, restos de seres microscópicos e cinzas, que nos ajudam a sincronizar cronologias. Juntos, esses arquivos confirmam que a Terra tem uma memória longa e coerente, e que os grandes ciclos não são miragens, mas padrões registrados em múltiplos lugares e por múltiplos métodos. Se pousarmos o olhar sobre as camadas de gelo como se estivéssemos lendo uma partitura, veremos que há momentos em que as notas se sucedem com regularidade e outros em que surgem saltos bruscos. Por vezes, o clima muda em passos que, para a escala humana, parecem quase instantâneos. Um dos exemplos mais citados é o Younger Dryas, um retorno repentino de temperaturas frias que atingiu o hemisfério norte há cerca de 12.900 anos, logo após o fim do último grande glaciar. Em questão de décadas a séculos, partes da Europa e da América do Norte sentiram um frio que deteve o avanço da vegetação. Em registros marinhos e lacustres,
Vemos assinaturas de grandes fluxos de água doce entrando nos oceanos. A hipótese que costuma acompanhar essa história é a de que influxos maciços de água de degelo perturbam a circulação oceânica responsável por transportar calor para o norte, devolvendo abruptamente um cenário mais frio. Esse é um exemplo vivo de como elementos locais, um degelo intenso que inunda as correntes, podem desencadear mudanças de alcance continental, porque o sistema global está interligado de maneiras que às vezes surpreendem até os melhores modelos. Falar de circulação significa falar do movimento lento e persistente que redistribui calor pelo globo. A circulação termoalina, ou a corrente que nas partes mais conhecidas é chamada de AMOC, a via que transporta a água aquecida rumo ao norte do Atlântico e devolve massas frias em profundidade. Quando esse transporte desacelera, certas latitudes perdem um sopro de calor e a paisagem climática muda. Quando acelera, outras regiões aquecem. Evidências paleoclimáticas indicam que, ao longo de milhares de anos, a força e configuração dessa circulação sofreram variações, e essas variações estão intimamente ligadas aos ciclos glaciais e interglaciais. Alterações na salinidade, por exemplo, por grandes jatos de água doce resultantes do derretimento, são uma das maneiras pelas quais a circulação pode ser freada ou modificada. E como vimos, essa é uma ponte vital entre o que acontece na superfície e o que se passa na coluna oceânica por centenas de anos. Dito isso, voltemos ao enigma do compasso de 100 mil anos. Há formas distintas de procurar explicações, e o que nos guia não é a vontade de selar o caso, mas a curiosidade de traçar as vias possíveis. Uma linha de investigação coloca no centro a própria dinâmica das camadas de gelo. Grandes mantos de gelo exercem pressão, deformam o leito rochoso, criam bases instáveis e, em certas configurações, mantêm-se relativamente estáveis por longos períodos até atingir um limiar de instabilidade. Nesse momento, uma retirada rápida pode ocorrer. Modelos que incorporam a física do gelo mostram que a resposta pode ser altamente não linear. Pequenas mudanças na insolação podem, em condições favoráveis, desencadear uma sequência que leva a colapsos e recuos abruptos. Em outras palavras, o sistema de gelo pode ampliar pulsos pequenos de forçamento orbital, simplesmente porque a sua própria estrutura guarda energia e tensão. Outra trilha coloca ênfase no ciclo do carbono. Não apenas o oceano, mas também o solo, a vegetação e a química do fundo marinho participam como amplificadores. Em certos períodos, mudanças na circulação oceânica e na produtividade marinha alteraram a fração de carbono mantida longe da atmosfera, levando a variações substanciais de CO2 e, por consequência, de temperatura. Essa ideia encontra suporte nas correlações temporais entre CO2 e temperatura em muitos registros glaciários, mas o mecanismo exato e sua sensibilidade ainda são trabalhados. Existe também a hipótese de que a excentricidade orbital, embora por si só seja uma força fraca sobre a insolação, modula a amplitude da precessão. Isto é, quando a órbita se torna ligeiramente mais oval, a influência da precessão na distribuição sazonal da luz solar pode ficar mais pronunciada. Assim, a excentricidade funcionaria como um regulador do volume de outra batida orbital, permitindo que ressonâncias e sincronizações surgissem em escalas de 100 mil anos. É um efeito de modulação, não de poder direto. Pensá-lo assim ajuda a reconciliar o aparente descompasso entre tamanho da força e seu efeito visto nos registros. E então surge a ideia de ressonância estocástica. Imagine um sistema com ruído interno, flutuações climáticas que ocorrem de modo aleatório em várias escalas, e um forçamento periódico fraco. Sob certas condições, o ruído pode ajudar a sincronizar a resposta do sistema com o forçamento, e assim a resposta aparente pode concentrar-se em um ritmo diferente daquele do próprio empurrão. Em termos mais musicais, é como se o barulho de fundo em certos momentos amplificasse uma nota pequena e a transformasse numa melodia que sobressai. Tal processo não exige que a excentricidade seja a força dominante, basta que ela opere como um sinal que, em confluência com a variabilidade interna, oriente as grandes oscilações.
Isso oferece uma maneira elegante de entender como um sinal orbital pequeno poderia, em presença de um sistema não linear e ruidoso, tornar-se o maestro aparente de grandes mudanças. Há, ainda, hipóteses ligadas à própria configuração continental e às transformações tectônicas que se desenrolaram ao longo de milhões de anos. A distribuição dos continentes determina como as correntes oceânicas serpenteiam e onde o gelo pode se acumular de forma mais eficaz. Alterações lentas, no relevo costeiro, na elevação de cadeias de montanhas, na profundidade de bacias oceânicas, modificam o pano de fundo sobre o qual órgãos climáticos operam. O Mid-Pleistocene Transition, quando o sinal de 41 mil anos cedeu lugar a um predomínio aproximado de 100 mil anos, pode ter sido acoplado a mudanças dessas ordens. Remoção de camadas superficiais de sedimentos, mudança do atrito basal sob as camadas de gelo, alterações na composição do fundo marinho, ou mesmo empecilhos mecânicos que permitiram o acúmulo de gelo em massas maiores e mais volumosas. Não há consenso único. A beleza e a frustração reside exatamente nessa pluralidade de caminhos possíveis. Dentro desse quadro multifacetado, eventos conhecidos como Heinrich Events merecem uma menção especial. Em certos momentos glaciais, camadas espessas de sedimentos, grandes parcelas de detritos triturados pelas geleiras, aparecem nos registros oceânicos, indicando episódios de intensa descarga de iceberg. Esses eventos mostram que, sob determinadas condições, as margens de gelo podem ceder em rajadas, liberando enormes quantidades de gelo para o mar, alterando salinidade e circulação de modo potencialmente global. Heinrich Events servem como recordatório de que o comportamento das bordas das camadas de gelo, onde a Terra encontra o oceano, pode ter uma influência desproporcional sobre o sistema climático. Ao pensarmos nas margens, é útil lembrar também da subsidência isostática e do rebote pós-glacial. O peso de mantos de gelo imensos afunda a litosfera. Quando o gelo derrete, a Terra começa a subir. Um processo que leva milênios. Isso modifica a geometria costeira, muda padrões de drenagem de rios e altera onde o gelo pode se fixar novamente. Assim, cada ciclo de gelo e degelo escreve e reescreve o próprio terreno sobre o qual os ciclos subsequentes atuarão. É um entrelaçamento de tempo e forma. O passado físico da Terra influencia os compassos futuros. Se voltarmos a espaço temporal mais próximo, o Holoceno nos aparece como um parêntese de estabilidade relativamente raro. Nessa calma, sob condições orbitais e oceânicas favoráveis, as sociedades humanas encontraram um tempo previsível que permitiu domesticar plantas e animais, estabelecer assentamentos e construir infraestruturas que se sustentaram por gerações. Ao imaginar uma aldeia agrária antiga, é reconfortante pensar que as estações eram, em larga medida, cheias de regularidade, e que os ciclos de plantio e colheita se ancoravam nessa previsibilidade climática. Essa estabilidade, no entanto, não garante eternidade. Ela é um segmento dentro de uma sinfonia muito mais longa. E quando inserimos a ação humana no mapa, a sinfonia ganha um novo timbre. A intervenção moderna no ciclo do carbono introduz uma nova dimensão: a velocidade. Dados de observações mostram que nos últimos 2 séculos, a concentração atmosférica de CO2 saltou para valores que não se viam nos registros dos últimos centenas de milhares de anos. Hoje, valores acima de 400 partes por milhão são a nova realidade atmosférica, e o aumento ocorreu a uma taxa de mudança que é notavelmente mais rápida do que a maior parte das variações naturais registradas nos núcleos de gelo. A implicação dessa velocidade é que o sistema não tem precedentes recentes suficientes para nos dizer com clareza qual será a reação final. Demorará séculos para que todo o excesso de carbono seja absorvido por sumidouros naturais, e é nesse intervalo que as dinâmicas de gelo, oceano e atmosfera vão ajustar-se de maneiras que os modelos tentam, com esforço e cautela, projetar. Alguns estudos sugerem que um aumento sustentado do CO2 pode atrasar a retomada de um grande glaciar no hemisfério norte por dezenas de milhares de anos. Isto é,
Uma anomalia atmosférica prolongada poderia manter o planeta em um estado mais quente, incompatível com o início de um novo ciclo de gelo. Outras análises mostram que os retrocessos e redistribuições regionais do gelo podem, contudo, ocorrer de modos complexos, afetando regiões diferentes de formas diversas. A prudência científica exige que não convertamos essas possibilidades em certezas. O que podemos dizer com segurança é que a ação humana alterou a composição atmosférica de maneira rápida e significativa, e que essa alteração é um forçamento adicional sobre um sistema já sensível a pequenas variações. Ainda assim, ao falar de impactos e incertezas, há espaço para contemplação serena. O ritmo lento da Terra, suas respirações frias e quentes, não é um inimigo a temer à vista de qualquer momento imediato. É, antes, a paisagem de fundo sobre a qual nossas histórias individuais se desenrolam. Saber disso pode trazer consolo. A escala temporal do planeta excede em muito a escala humana, e há nos registros uma ordem que se repete mesmo quando há saltos e surpresas. Essa ordem é objeto de estudo, e a investigação continua a cada nova perfuração, cada nova medição, cada nova simulação de computador. Projetos de perfuração profunda em locais remotos, como os trabalhos na Antártica e na Groenlândia, continuam a abrir páginas dessa longa história, enquanto amostras de sedimento recolhidas em expedições oceânicas conectam pontos que antes estavam isolados. Ao mesmo tempo, há narrativas menores e humanas que ajudam a ancorar o abstrato. Histórias de comunidades costeiras que, ao longo de gerações, testemunharam variações no acesso à pesca, relatos de aldeias costeiras hoje alguns metros acima de praias, que foram casa de antepassados, memórias transmitidas nas quais se percebe ecos de um mar que recuou e depois voltou. Esses relatos, quando confrontados com travessias de sedimentos e assinaturas isotópicas, confirmam que os ciclos de gelo e mar não são apenas números em gráficos, são forças que remodelaram rotas, alteraram habitats e, mais uma vez, levaram seres humanos a adaptar modos de vida. Enquanto você escuta, deixe que essa amplitude temporal e essa complexidade técnica se tornem imagens suaves. O grande espelho do gelo brilhando ao sol, as correntes oceânicas serpentando como fitas escuras, nuvens de poeira lançando um véu que, por sua vez, alimenta a vida microscópica no mar, e mantos de gelo que cantam com o peso de milênios. Não é preciso que a compreensão científica esteja completa para que a admiração persista. Ao contrário, a incerteza saudável abre espaço para um respeito mais profundo pela delicadeza dos mecanismos naturais e pela responsabilidade que advém do nosso papel recente como agentes de mudanças rápidas. Se fecharmos lentamente os olhos, talvez nos ajude a imaginar haver um grande salão onde a Terra ensaia uma peça musical que dura milhões de anos. A orquestra, composta por céu, oceano, gelo, rochas e vida, toca temas que se repetem, se contrapõem e se reinventam. Às vezes, uma nota súbita ressoa e altera a pauta por alguns compassos. Outras vezes, o andamento mansa e persistente prevalece, construindo, nota sobre nota, um padrão que só os ouvidos treinados conseguem discernir. Nós somos nesse salão espectadores e agora, músicos também. Nosso gesto contemporâneo adicionou um timbre novo à orquestra. Como todos os músicos, podemos ouvir o efeito de nossas notas e tentar afiná-las, conscientes de que a partitura é antiga, complexa e, por vezes, resistente. É importante ainda lembrar que os modelos que usamos para entender esses processos são representações, mapas, não o território. Eles integram física do gelo, química do oceano, dinâmica atmosférica e interações biológicas, mas cada componente traz incertezas e simplificações. Por isso, quando cientistas falam de hipóteses sobre o porquê da dominância de 100.000 anos, falam de possibilidades que resistem a testes e que se refinam constantemente. Novas perfurações, novas medições de isótopos, técnicas de datação mais precisas e modelos com maior resolução espacial e temporal vão contribuindo para afinar nossa compreensão, como instrumentos afinando uma orquestra que nunca está totalmente pronta. E enquanto a ciência se aprimora,
Há lições práticas e existenciais que cabem ao ouvinte noturno. A primeira é a humildade diante de processos grandiosos. A segunda, a consciência de como ações rápidas podem ter repercussões a longo prazo em um sistema que responde de maneira não linear. A terceira, a capacidade de maravilhar-se. A humanidade acumulou cultura, tecnologia e sabedoria, em parte porque encontrou um interlúdio de clima previsível no Holoceno. Compreender as forças que moldaram esse interlúdio nos dá ferramentas para imaginar estratégias de convivência com as mudanças que já iniciamos, sem cair em pânico, mas tampouco em negligência. Permita agora que a narrativa se afaste da técnica por um momento e se torne imagem simples. Imagine a pulseira de uma ampulheta muito grande. Grãos de areia são acumulados e, por vezes, uma rajada de vento redistribui alguns grãos, mudando o padrão observável. Em outros momentos, o escoamento é constante e previsível. O ciclo de 100 mil anos não é um relógio mecânico perfeito. É uma ampulheta submetida a ventos, vibrações e ao peso de seus próprios grãos. Às vezes, uma única rajada modifica profundamente a paisagem do fundo. Às vezes, o padrão se mantém por muitas passagens. Ao se acomodar ainda mais no travesseiro da sua mente, repita mentalmente, em variações suaves, a frase que trouxe você até aqui. A Terra congela em ciclos longos, por vezes em torno de 100 mil anos. Essa repetição não busca impor um destino, mas convidar ao maravilhamento. Há ritmos que nos sobrepõem, narrativas que nos precedem e que nos permitem um lugar de escuta. Pense nas geleiras como capas que são vestidas e retiradas ao longo de épocas. Pense no oceano como o grande caderno onde as mudanças são anotadas. Pense no ar como uma fita que guarda fragmentos de épocas idas. E se antes de adormecer, você quiser partilhar uma imagem que mais o tocou, se foi o peão que oscila, o espelho branco do gelo, a ampulheta sob ventos antigos ou a aldeia que viu a praia mudar de lugar, deixe essa imagem nos comentários. É uma forma delicada de estender essa conversa. Pequenas testemunhas abafadas de nossos próprios espelhos de memória. Se esse episódio acalmou sua mente, um gesto simples de apoio como curtir ou compartilhar com alguém que também aprecia histórias de tempo profundo, ajuda a que mais pessoas possam escutar canções semelhantes. Ao encerrar esta viagem, permita que a última visão seja serena. A Terra, num compasso vasto, às vezes veste um manto branco que cobre planícies e costas. Às vezes, deixa esse manto guardado, permitindo que os mares subam e que a vida se reorganize. Entre um compasso e outro, há intervalos de estabilidade onde surgem culturas e histórias humanas. Há rachas onde mudanças rápidas moldam biomas e trajetórias. Nós chegamos no palco em um dos movimentos finais dessa sequência, e nossa ação, breve em termos absolutos, pode influir na pauta dos próximos compassos. Há nisso uma responsabilidade e uma oportunidade. Há de escutar, aprender e agir com cuidado. Durma então ao som da grande respiração da Terra. Lenta, profunda, composta de ciclos sobrepostos, excentricidade, obliquidade, precessão, e de numerosos amplificadores que transformam pequenos sinais em grandes transformações. Deixe que a imagem do gelo reluzindo ao luar e do oceano escuro carregado de memórias embale seu sono. Ao acordar, talvez você traga consigo uma nova curiosidade sobre como essas forças antigas moldaram os lugares e as famílias de que fazemos parte. Obrigado por permitir que essa narrativa o acompanhasse. Se desejar continuar explorando outras histórias desse tipo, inscreva-se e volte para ouvir mais viagens pelo tempo profundo. Compartilhe nos comentários onde você ouviu esta história e qual imagem a tocou mais. Suas impressões são parte das páginas que escrevemos juntos. Boa noite, e descanse embalado pelo compasso lento e vasto da Terra.